Boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar o trabalho de biologia, onde a gente vai abordar os temas DNA recombinante e a clonagem do DNA. Os alunos são o Daniel, eu, Felipe Medeiros, o Lucas Francisco e o Rickson. Bom dia a todos, meu nome é Daniel e eu vou estar falando sobre o DNA recombinante. O DNA recombinante são moléculas produzidas a partir da combinação de sequências de DNA provenientes de diferentes fontes. A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permitem a manipulação do DNA, fazendo mudanças na sua estrutura genética. A obtenção do DNA recombinante baseia-se na técnica de clonagem molecular, possibilitando que outros indivíduos sejam parecidos com o original. A contribuição para estudos genômicos, transgênicos e produção de medicamentos e enzimas, produção de diversas proteínas, como o hormônio de crescimento e a insulina, e a criação de vacinas sintéticas. Esses, dentre muitos, são os objetivos que o DNA recombinante tenta alcançar. Bom, como o Daniel falou sobre o DNA recombinante, agora eu vou explicar o processo. Então, o primeiro passo vai ser você isolar o fragmento de DNA que contém o seu gene de interesse. Lembrando que cada gene origina uma proteína, como podemos ver na imagem da esquerda, uma fita de DNA isolada. Agora isolado, ele é colocado em meio com um fragmento de DNA bacteriano, ou circular, ou plasmiano e as enzimas de restrição, como vemos à direita as enzimas em cima do DNA. O plasmiano bacteriano, ele possui a sua capacidade de inserir um fragmento de DNA externo ao seu próprio genoma. A enzima de restrição vai cortar uma determinada região do plasmídio, onde está ligado o fragmento de DNA do seu interesse. O fragmento de DNA será isolado para unir-se com o DNA bacteriano através da enzima ligação, como vemos na imagem da direita. Os dois pedaços, o vermelho retirado de um DNA e da direita retirado de outro, junto na imagem da esquerda, ligado a ligados. Nesse momento é originado o DNA recombinante, como viu na imagem da esquerda. Vou passar. Pera aí. O próximo passo vai ser introduzir o DNA recombinante em bactérias vivas ou diretamente em meio de culturas com as mesmas. Como podemos ver na esquerda, o DNA foi inserido numa bactéria e no esquerdo foi multiplicado. Após a incorporação do DNA recombinante, as bactérias serão capazes de produzir uma nova proteína, conforme a gênese do fragmento de DNA isolado. Como podemos ver, essa bactéria, com o novo DNA recombinante, gerou e multiplicou. Então, depois dessa multiplicação, ela pode ser capaz de produzir várias proteínas. Um exemplo delas, de substâncias que podem ser produzidas depois é a fabricação de insulina, que são várias bactérias que vão se reproduzindo até gerar insulina, conforme esse DNA combinante inserido nessa bactéria. Vou falar sobre a clonagem de DNA. Clonagem de DNA é um processo para fazer cópias idênticas de um mesmo pedaço de DNA, ou seja, pega esse pedaço escolhido e assim com o processo se faz várias cópias. Ele é feito da seguinte maneira: primeiro se pega-se o fragmento de DNA desejado, depois é colocado em uma peça chamada plasmídio. A inserção desse fragmento é feita utilizando enzimas que cortam e colam DNA. Assim é produzindo o DNA recombinante, ou seja, um fragmento montado com várias partes. Logo em seguida, o plasmídio recombinante é produzido em bactérias. Assim elas se reproduzem, replicam o plasmídio e transmitem para seus descendentes, produzindo cópias de DNA. A clonagem de DNA normalmente tem a finalidade de produzir vários DNA, de fazer pesquisa, experimentos ou construir novos plástidos. Já tem casos de serem utilizados onde o DNA
codifica uma proteína útil para reproduzir essa proteína na utilizador da bactéria, chamada de fábrica para a produção dessas proteínas. Bom, eu vou falar sobre a etapa das clonagens de DNA. A etapa da clonagem de DNA é cortar e abrir o plasmídio e inserir o gene. Esse processo baseia-se em enzimas de restrição, que cortam o DNA, e na DNA ligase, que une e cola o DNA. O segundo passo é inserir o plasmídio na bactéria, utilizando a seleção por antibiótico para identificar as bactérias que pegaram o plasmídio. E o terceiro passo é cultivar os lotes de bactérias portadoras de plasmídio e usá-las como fábricas para fazer a proteína, colher a proteína das bactérias e purificá-la. Pode passar. E aí, como vemos a imagem de como é realizadas as etapas para fazer o plasmídio recombinante para ter mais DNAs. E vale lembrar também que a clonagem de DNA humana ela é proibida. Ela foi proibida na lei de 11.105, de 24 de março de 2005. Essa clonagem de DNA só pode ser realizada com pessoas humanas se for a fim de pesquisas e terapias. E além de tudo, ela ainda tem que ser autorizada pelos superiores para que seja legalizado fazer essa clonagem.